Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo ao canal do professor Isaqueu Silva, tá bom? Estou preparado com o professor Douglas de Souza. Vamos a um estudo, tá bom? De raciocínio lógico para a prova do concurso da Guarda Caruaru, Pernambuco, 2024. Espero que você aprenda bastante, tá bom? Aplique esses conhecimentos no dia do teu concurso público e consiga a tua tão sonhada aprovação. Galera, se você for gostando do vídeo, tá bom? E do evento que está acontecendo hoje, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente vai se ajudar. Manda uma mensagem para mim. Tamo junto. Só solte sua mão na aprovação. Simbora para a resolução de 12 questões, abordando aí praticamente todo o edital do concurso da Guarda Caruaru. E vamos lá. Primeira questão é uma questão da Banquiban, tá bom? Eu fiz uma adaptação, tem um erro original na questão, mas aí com uma leve adaptação, incluindo o item aqui, a questão fica correta. Ó, uma empresa possui 4 unidades distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, sendo que em cada uma delas a estrutura corporativa é 2 diretores, um geral e um financeiro, 4 gerentes, um administrativo, um financeiro, um marketing e uma produção. Uma reunião será realizada na unidade de São Paulo e para isso é necessário convocar um diretor e 2 gerentes de cada uma das unidades, inclusive de São Paulo. Como todos os diretores e gerentes estão aptos, ou seja, podem ser convocados a participar do encontro, de quantas formas diferentes poderemos escolher os participantes? Galera, eu vou escolher participante de São Paulo e Rio de Janeiro e Curitiba e Belo Horizonte. Ah, professor, já entendi. Se você já respondeu essa questão antes, você já entendeu qual é o erro dela. Em cada estado desse aqui, perdão, em cada unidade dessa aqui, eu vou escolher um diretor um diretor e 2 gerentes. Ah, professor, de quantas formas eu posso escolher o diretor lá em São Paulo? Galera, tem 2 diretores à minha disposição lá em São Paulo. Então tem 2 possibilidades aqui. E vou escolher 2 gerentes. Bom, de quantas formas eu posso escolher 2 gerentes? Gente, presta bem atenção. Tenho 4 gerentes disponíveis para escolha. A ordem que eu escolho faz diferença? Professor, faz não. O que importa é que eu escolha 2 gerentes. Então já sabe. Olhou para a questão e perguntou para ela: ô bonitinha, a ordem importa? Se ela te responder não, para rimar você usa combinação. Então, entre os 4 diretores que eu tenho, eu vou escolher 2. Como a ordem não importa, para a escolha dos 2 gerentes, falei diretor, mas é gerente, eu tenho uma combinação de 4 em 2. Ah, professor. Beleza, gente. Combinação de 4 em 2, não vou querer que você use fórmula, tá? Não é combinação de 4 em 2? É. Você vai colocar 2 barrinhas, 4. Quem vem antes do 4? 3. E esse 2 vai para baixo em forma de fatorial. 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 24. Perdão, 4 vezes 3 dá 12. Sobre 2 dá 6. Então aqui eu tenho 2 vezes 6. Ou seja, 12 possibilidades para escolher um diretor e 2 gerentes lá em São Paulo. Quando eu for para o Rio de Janeiro, o cálculo é o mesmo, exatamente o mesmo cálculo. Para a escolha do diretor, eu tenho 2 possibilidades. Para a escolha do gerente, eu tenho uma combinação de 4 em 2, ou seja, 6 possibilidades. Então, tenho 12 aqui. Lá em Curitiba também tenho 12. Lá em BH também tenho 12. Mas como eu vou escolher em São Paulo e no Rio de Janeiro e Curitiba e Belo Horizonte, eu preciso multiplicar as possibilidades. A banca, no gabarito oficial, considerou soma. E por isso, lá, se você pesquisar essa questão, vai estar como gabarito D. Tá errado, tá bom? Ele vai escolher um diretor e 2 gerentes em cada uma, ó, das unidades. Então, eu preciso multiplicar as possibilidades, porque aí são eventos independentes. Então, faço 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, dá 20.736. Ficaria com gabarito letra E, que não tem na questão original, tá bom? Eu adaptei. Show de bola? Próximo. Jogando 3 vezes consecutivo um dado com 6 faces, numeradas de 1 a 6, e somando os pontos das faces voltadas para cima,
poderemos obter no mínimo 3, que é quando sai 1, 1, 1, e no máximo 18, que é quando sai 6, 6, 6. Se uma pessoa apostou que obteria o número 12, a probabilidade dela ter êxito, ou seja, dela acertar, é aproximadamente quanto? Galera, não esquece que probabilidade, de modo simples, é o que eu quero que aconteça sobre o total de possibilidades. É o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Por espaço amostral, você entende o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência de determinada situação. Beleza. Bom, o total de possibilidades, pensa comigo. Eu vou lançar um dado 3 vezes. 1, 2, 3. Vou lançar a primeira vez e a segunda e a terceira. Então, irei multiplicar as possibilidades. De quantas formas pode sair o número no primeiro lançamento? Professor, o dado tem números 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades quando eu jogo o dado a cada vez. Então, no primeiro lançamento, há 6 formas diferentes de sair um número, de 1 a 6. No segundo lançamento, 6 formas. Pode sair de 1 a 6 de novo. No terceiro lançamento, 6 formas. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Ou seja, lançando um dado 3 vezes consecutivas e somando os resultados, eu tenho 216 somas possíveis. Obviamente que, por exemplo, o número 8 vai ser obtido de algumas formas. Ou seja, não necessariamente essas somas são diferentes, mas os componentes nela são diferentes. Por exemplo, 2, 2, 4, 1, 2, 5, isso dá 8. Os componentes ali dentro são diferentes, a ordem deles são diferentes. Por exemplo, 2, 2, 4 é diferente de 4, 2, 2. Por quê, professor? A ordem que o número sai, se é no primeiro, segundo, terceiro lançamento, também importa. Tá bom. Agora eu vou para a soma 12, que é o que eu quero. O que eu quero é que a soma seja 12. Então vamos lá. Professor, como é que a gente faz isso? Eu prefiro que você faça na mão, mas não na mão listando tudo. Ó, vamos pensar numa trinca que dá 12. Ah, professor, 4 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro. Ou seja, temos uma possibilidade aqui. Beleza. Tá. Agora, eu posso ter também, vou botar de outra cor aqui, eu posso ter, vamos lá, 2, 2, 6, 2. Não, 2, 6, 4. Pronto. 2, 6, 4. A soma dá 12. Só que 2, 6, 4 pode ser 4, 6, 2, pode ser 4, 2, 6 e por aí vai. Então, esses três números podem se mexer entre si de quantas formas? Ah, professor, se são três números diferentes, eu posso pensar no número de permutações entre eles. É como se eu te perguntasse uma palavra que tem três letras, por exemplo, bio, tem quantos anagramas? 3 fatorial. Então, quantas trincas eu formo com 2, 6, 4? 3 fatorial. Ah, professor. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. Só para você se convencer, ó, pode ser 2, 6, 4, pode ser 2, 4, 6, pode ser 4, 6, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 4, 6, 4, 2. Beleza? Há 6 possibilidades com essa trinca de três números diferentes. Tá bom. Posso ter também, vamos esgotar o 2. Pode ser 2, vamos lá, 2, 6, 4 já foi. Se for 2, 5, 2, 5 já dá 7, né? Para 12, falta 5. Então, 2, 5, 5. Professor, 3 fatorial de novo? Sim, galera, mas se liga que o 5 está repetido. Então, você tem que dividir por 2 fatorial. Beleza, professor. 3 fatorial, a gente já sabe que é 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Há 3 possibilidades com esse trio aqui. Tá bom. Então, já fiz o 2, 6, o 2, 5. Um 2 não tem mais. Beleza. Vamos com o 3. Posso ter 3, 4, já dá 7. 3, 4, 5. 3 números diferentes. 3 fatorial, a gente já sabe que são 6 possibilidades. Tá bom. Posso ter 3, 6, 3. Também dá 12. 3 números, 3 fatorial, número de formas de se mexer, mas o 3 se repete duas vezes. Tenho que dividir por 2 fatorial. Já sei que isso vai dar 3. Beleza? Tá bom.
Vamos puxar para cá a setinha. Mais uma trinca, 6, 5, 1, também dá 12, tá bom? 3 números diferentes, 3 fatorial, 6 possibilidades. Aí você pode pensar se tem mais alguma trinca e você vai ver que não tem, tá bom? Então, tenho uma possibilidade daqui, mais 6 daqui, tá bom? Vou somar, mais 3, mais 6, mais 3, mais 6. Isso dá para a gente 25. Então, há 25 possibilidades da soma da 12. Logo, a probabilidade, que é o que eu quero, 25 possibilidades, sobre o total, 216, será igual a... Vamos fazer essa divisão. 25 para 216. Não dá para dividir, coloco 0, para cá, 250. Cabe 216 dentro do 250, sobra para a gente 34. Baixa o 0, vai caber só cabe 1, tá bom. 1 vezes o 216 dá 216, sobra para a gente 24, 124, coloca um 0 aqui, vai dar 5, tá? Então, aproximadamente 0,115. Para colocar isso para a porcentagem, basta multiplicar por 100, avançar a vírgula 2 casas para a direita, 11,5%. Ficamos com o gabarito letra C. Questão boa, tá? Questão de número 3, questão sobre diagrama de Venn. Ó, dentre as atividades de um congresso, que contou com 208 acadêmicos, isso aqui é o total, tá bom? Havia 2 sessões temáticas, 1 e 2. Eu já vou colocar aqui, sessão 1, sessão 2. Essa galera aqui do meio, que eu já vou pintar, é o pessoal que participou das 2 sessões simultaneamente, beleza? Tá. Observou-se que 5/8 dos estudantes participaram da temática 1. Então, 5/8 o de é multiplicação, 208. A gente pode multiplicar o 5 por 208 e dividir por 8, ou a gente pode dividir o 208 por 8 e o resultado multiplicar por 5. Essa divisão dá 26, vezes 5 dá 130. Então, a bola do 1 tem que dar 130, tá bom. 140 participaram da temática 2, 140. 22 participaram exclusivamente de outras atividades de congresso. Então tá aqui fora. Com base nas informações, o número de acadêmicos que participaram das temáticas 1 e 2 ao mesmo tempo, tá bom? Das sessões 1 e 2, ou seja, aqui no meio, é isso que ele quer perguntar, é igual a quanto? Galera, presta bem atenção. O total é 208. Já vou tirar a galera que está fora, que é 22. Tá bom, professor? Isso dá 6, aqui dá 18. 186 é a junção da galera que está na atividade 1 com a atividade 2. Mas eu não estou querendo a junção. Eu estou querendo saber quem está no meio. Qual o jeito fácil de fazer isso? Bom, quanto que tem que dar o tipo 1? 130. Quanto que tem que dar o tipo 2? 140. Vamos somar? Vamos, professor. Vê que jeito fácil de você responder esse tipo de questão, tá? Aqui dá 0, 7, 2. Deu 270. Mas é para dar 186. Passou quanto? Ah, é só fazer 270 menos 186. Dá 84. Ou seja, 84 é o que está aqui no meio. Que massa, professor. Já era. Letra D. Qual é o padrão da galera responder isso? Coloca um X aqui, não está errado, tá bom? E aqui fica 140 menos X, né? E aqui fica 130 menos X. Soma essas três coisinhas verdes e iguala a 186. Também tá certo. Mas, se eu digo assim a você, o total de pessoas entrevistadas é 200, vamos supor. Em A tem 120, em B tem 130. Ninguém está fora. Quantas pessoas estão no meio? Você soma o 120 com 130. Isso dá 250. Só que é para dar 200. Passou quanto? 50. Está aqui no meio, então. Que massa, professor. Não sabia disso, não. Vai adiantar meu tempo. Próxima. Josué pretende criar uma senha com 6 algarismos distintos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai escolher um e outro e por aí vai. Então, multiplico as possibilidades. É o princípio multiplicativo. E os dígitos são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além disso, ele quer que a senha seja par. Galera, para a senha ser par, tem que terminar em um número par.
Dentre aqueles números que ele tem à disposição, os pares são 2, 4 e 6. Então, aqui pode estar 2, 4 ou 6, ou seja, 3 possibilidades. Além disso, ele quer que a senha criada seja um número par. Beleza. Quantas senhas ele pode fazer? Digamos que ele usou o 2 aqui. Então, ele não pode usar mais o 2. Os algarismos são diferentes. Então, para a primeira escolha agora, ele pode escolher o 3, o 4, o 5 ou o 6. 5 possibilidades. Digamos que ele usou o 5. Sobram 4. Depois 3, 2, 1. E agora? Só multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120. Vezes 3, 360 possibilidades. Gabarito, letra A. Não esquece, gente. O número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que nesse caso eu não tenho 0 e não tenho 8, tá bom? Próximo. Antes do treinamento, para os ingressantes do Corpo de Bombeiro de Pernambuco, constatou-se que 40% de todos os homens e 50% de todas as mulheres estavam habilitadas a operar o caminhão autobomba salvamento. Escolhendo um grupo de 5 pessoas, sendo 3 homens, então digamos homem, 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 mulher, mulher, eu não preciso permutar as pessoas, tá? Porque o grupo já está escolhido. Beleza, eu já sei quem é. Isso aqui é homem 1, homem 2, homem 3, mulher 1, mulher 2, mulher 2. Não preciso mexer na ordem, o grupo já está escolhido. Qual é a probabilidade que pelo menos uma esteja habilitada para operar o caminhão autobomba? Galera, pensa comigo. Pelo menos uma, podia ser só uma, aí tu não sabe quem é. Podia ser duas, aí piorou. Podia ser todo mundo, podia ser três. Então, o que eu aconselho meu aluno a fazer quando tem questões com pelo menos uma? Calcule aquilo que você não quer que aconteça. Pensa, se eu quero pelo menos uma que está habilitada para operar o caminhão, a negação disso é ninguém, tá bom? Nenhuma das 5 pessoas é habilitada para operar o caminhão. Então, não vou querer aqui, vou querer um não aqui, aqui também, aqui e aqui. Aí, digamos que o não deu 90%. Então, o sim é 10%. Tá bom. Quando eu seleciono um homem, a probabilidade dele estar apto é 40%. Então, dele não estar apto é 50, perdão, é 60%. Concorda comigo? Para dar 100. Então, 60 sobre 100. E multiplico 60 sobre 100. E 60 sobre 100. Lá na mulher, 50% dela está apta, 50% dela não está apta. Então, 50 por 100, 50 por 100. Beleza. E agora? Agora vamos fazer as simplificações aqui, tá bom? Vou simplificar aqui o zerinho, aqui também, aqui e aqui. Tá bom. Eu vou simplificar cada fração dessa que fica melhor, né? Posso dividir aqui por 2. O 6 por 2 fica 3. O 10 por 2 fica 5. Também aqui vou simplificar por 2, fica 3 quintos. Aqui também, 3 quintos. E aqui eu vou simplificar por 5, tá, galera? A gente sabe que 50% é 1 meio, né? Então vai ficar 1 meio vezes 1 meio. Tá bom. Por cima dá 27. Por baixo dá 5 vezes 5. 25 vezes 5, 125 vezes 2, 250, 500. Ou seja, a chance de acontecer o que eu não quero, que é todo mundo estar inapto, é 27 em 500. Então pense numa barra que você dividiu em 500 partes. 27 é o que você não quer. O que você quer então é 500, que é o total de partes, menos 27, ou seja, 473. Então a probabilidade que pelo menos uma pessoa esteja apta é 473 em 500. Ficamos com o gabarito, portanto, letra C. Isso aqui é o que eu não quero que aconteça. Há 27 possibilidades em um total de 500 possibilidades. O que me sobra é o que eu quero. O que me sobra de 500 partes, após tirar 27, são 473 partes. Beleza? Próximo. Considere as afirmações a seguir. A partir do exposto, pode-se afirmar que... Galera, como é que a gente responde uma questão dessa? Sobre implicação lógica. A gente vai assumir sempre, que a questão não fala nada, que todas as proposições são verdadeiras. Tá bom.
Sempre, professor, sempre. Deu um monte de afirmações, não falou nada, a gente vai assumir que todas são verdadeiras. Tá. Depois disso, vamos grifar os conectivos. Então, o primeiro conectivo lá em cima é o se então, depois é o se somente se, depois é o ou e depois é o i. Tá. E agora, vamos buscar qual é o conectivo mais fácil de julgarmos verdade. Professor, é o i. O i só é verdade quando as duas partes são verdades. Beleza. Então, Douglas não é professor de português, é verdade. Jean é bombeiro militar, é verdade. Com as duas partes verdadeiras, a frase está verdadeira. Ok, vamos buscar onde tem Jean é bombeiro militar ou não é bombeiro militar. Aqui está dizendo, ó, Jean não é bombeiro militar. Só que eu já sei que ele é. Esse aqui é falso. Ah, professor. O ou só dá falso se as duas forem falsas. Mas eu estou querendo que dê verdade. Perdão, gente, tem um equívoco meu aqui. Aqui não é o ou, que é o ou, tá? Beleza, deixa eu corrigir. Ou. Tá. O ou, para ser verdade, precisa que as proposições tenham valor lógico trocados, VF ou FV. Como o Jean não é bombeiro, é falso, e eu estou querendo que a frase dê verdadeira, o ou é verdadeiro se as proposições têm valor lógico trocado. Então aqui tem que ser verdadeiro, para que fique VF, e aí ele dá verdadeiro. Beleza? Tá bom, professor. Vamos buscar mais alguma. Paulo não é médico. Ó, lá de baixo, eu sei que Paulo é médico. Isso aqui é falso. Gente, diante do se então, o único caso que dá falso é o Vera Fischer. É se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Como a segunda já é falsa, eu não posso ter a primeira verdadeira. Então, Tadeu, professor de direito, tem que ser falso. Logo, essa parte daqui, ó, que está dizendo que ele não é a negação dessa. Então, é verdadeiro. Se somente se, ele é verdade quando as proposições têm o mesmo valor lógico. Como Tadeu não é professor de direito, é verdadeiro. Douglas é físico, também tem que ser verdadeiro. Beleza, galera. E agora? A partir do exposto, vamos julgar também as alternativas, tá? Ó, Tadeu é professor de direito. A gente sabe que é falso, está lá em cima. Se somente se, Jean é bombeiro. Jean é bombeiro é verdadeiro. Como o conectivo é o se somente se, a primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado final é falso. Então, letra A não é o gabarito. Vou apagar. A gente, a partir das informações, essa questão é muito boa, tá? A gente tem que julgar as alternativas também e buscar a verdadeira, tá? Se Paulo é médico, galera, Paulo é médico é falso. Tá bom, Paulo é médico é falso. Não, Paulo é médico é verdadeiro. Perdão, Paulo é médico é verdadeiro. Então, Douglas é físico. Douglas é físico é verdadeiro. Portanto, VV no si, então, tá ok. Gabarito é letra B, verdadeiro. Tá, mas vamos julgar outra. Ou Paulo é médico é verdadeiro. Ou Jean é bombeiro militar, verdadeiro. Como o conectivo é o ou, dos verdadeiros dá falso. Ah, professor. Letra D, Douglas é físico, verdadeiro, tá aqui, ó. E Paulo não é médico. Paulo é médico, galera. Então isso aqui é falso. Não dá falso, né? Por causa do i. Douglas é professor de português. Falso, ele não é. Ou Tadeu é professor de direito. Tadeu, professor de direito? Falso. Portanto, falso. Logo, a única que dá verdadeiro, de fato, é a letra B. Vamos embora para a próxima questão. Já esse tipo de questão como a 7, eu aconselho que meu aluno ele faça desenhando. Ó, considere as afirmações como verdadeira. Todo professor estudou para concurso público. Então eu tenho um conjunto maior da galera que estudou para concurso público, beleza? E aqui dentro eu tenho professores. Tá bom. Todo professor está aqui dentro. Ok. Algumas pessoas da área de direito estudaram para concurso público. Eu posso ter área de direito assim. Poderia ter a área de direito tocando professores? Poderia, é um caso. Tá. Nenhum funcionário da empresa X estudou para concurso público. Empresa X está aqui.
Poderia ter empresa X tocando direito? Poderia. Só não pode tocar concurso público. Tá. Assim podemos afirmar que existe professor que também é da área de direito? Falso. Mas, professor, direito não podia estar assim? Podia, galera. Mas quando ele fala podemos afirmar, são todos os casos. Então, por exemplo, nesse caso que está desenhado aí na sua tela, não tem professor na área de direito. Tá bom. B, todo professor é da empresa X. Galera, nenhum professor é da empresa X. Nenhum. Por quê? A empresa X não tem contato com o concurso público. Ela não toca. E o concurso público abarca todos os professores. Os professores são uma parte do concurso público. Esse aqui está falso. C. Se Zaqueu não é da área de direito, então não é funcionário da empresa X. Galera, falso. Zaqueu pode estar aqui lindamente e não ser da área de direito. Totalmente falso. Seria verdadeiro se a empresa X estivesse aqui dentro. Ó. Todo funcionário da empresa X é de direito. Mas não é o caso. Tá. Se Jean não estudou para concurso público, ele é advogado da empresa X? Galera, Jean não estudou para concurso público. Ele está fora do conjunto maior. Ele está por aqui. Pode estar? Pode. Nesse caso, ele não estudou para concurso público, nem é de direito, nem é da empresa X. Então, tá falso o item. Logo, gabarito é D, que é o que a gente esperava. Se Tadeu não é funcionário da empresa X, perdão, se Tadeu é funcionário da empresa X, Tadeu está aqui, ele não é professor. De certeza. Se ele é funcionário da empresa X, ele está fora do conjunto de concurso público, porque ninguém da empresa X está no conjunto de concurso público. Portanto, não é professor. Geralmente é assim, galera. Se eu tenho um conjunto A maior, dentro eu tenho um B, e tem um cara aqui no conjunto C, que não tem contato com A, esse cara está aqui, Douglas. Se ele diz assim, Douglas não é B, ok, já está certo. Se o B está dentro do A e o C não tem contato com A, o C não tem contato com B. Beleza? Próximo. O soldado Zaqueu é praticante de tirar o alvo, como atividade de lazer. O observador, ele notou que nos últimos 30 tiros que efetuou em um clube onde consta a modalidade praticada por ele, teve êxito, ou seja, acertou exatamente 20, alcançando pontuação máxima, o que ele considera como acerto. Ou seja, a probabilidade de Zaqueu acertar, lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total, considerando os últimos 30 tiros, são 20 acertos e 30 erros, ou seja, 2 terços. A probabilidade de Zaqueu errar, se ele acertou 20 de 30, ele errou 10 de 30, ou seja, é 1 terço. Beleza. Se Zaqueu efetuar 5 tiros em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, de outra vez que for ao clube, qual a probabilidade dele obter pontuação máxima, ou seja, acertar exatamente 3 tiros, sabendo que a sua taxa de acerto é equivalente à taxa obtida nos últimos 30 tiros. Beleza. Ou seja, eu quero que ele acerte 3, então digamos, acertou, 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 e que ele erre as outras, né? R e R. Tá bom. Mas lembrando, isso aqui é uma possibilidade. Não precisa ser nessa ordem. Ou seja, essa ordem ainda vai se mexer entre si. Não precisa ser o A seguido. Pode ser em qualquer ordem, desde que tenha 3 acertos e 2 erros. Então já posso encarar isso como se fosse uma palavra que tem 5 letras e eu quero o total de anagramas. Uma palavra que tem 5 letras tem 5 fatorial anagramas. Mas o A se repete 3 vezes. Divido por 3 fatorial. E o I multiplica. O S se repete 2 vezes. Divido por 12 fatorial. Para fazer mais fácil isso aqui, a gente abre o maior fatorial até o maior fatorial de baixo. Então, seria 5, 4, 3, parou. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Posso cancelar. 5 vezes 4 dá 20, sobre 2 dá 10. Então, 10 é o número de formas que eu tenho de organizar essa sequência de acertos e erros. Beleza, galera? Eu vou calcular a possibilidade nesse caso e multiplicar por 10, porque são 10 formas de organizar a sequência. Tá bom. Probabilidade dele acertar o primeiro, 2 terços. E o I multiplica, acertar o segundo, 2 terços. 2 terços. Agora eu quero que ele erre. 1 terço, 1 terço. Tá bom. Por cima, 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Dá 8. Por baixo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3.
243. Mas não é letra A. Por quê? Isso aqui é um caso. Esse caso dessa sequência. Eu tenho 10 casos ao todo. Eu tenho que multiplicar por 10. Ou seja, 80 sobre 243. Agora sim, gabarito, letra D. Muito boa questão. Presta bem atenção, tá? Próximo. Considere as seguintes afirmações como verdadeira. Todo policial foi aprovado em concurso público. Então, novamente, conjunto maior do concurso e dentro policial. Beleza. Algumas pessoas da área de enfermagem foram aprovadas em concurso público. Então, enfermagem está mais ou menos por aqui. Pode bater em policial? Pode. Nenhum funcionário da rede privada foi aprovado em concurso público. A rede privada está por aqui. Podia bater em enfermagem? Privada. Podia. Beleza. Podemos afirmar que existe enfermeiro que é policial? Nem sempre. Nesse caso aí, eu não tenho isso. Todo policial é da rede privada? Falso, gente. Nenhum é da rede privada. Se João não é enfermeiro, então não é da rede privada? Galera, João não é enfermeiro, pode João estar aqui, ó, na rede privada. Não tem problema nenhum. Falso. Se Pedro não foi aprovado em concurso público, Pedro está fora, por exemplo, aqui. Ele é enfermeiro ou funcionário da empresa privada? Falso, gente. Ele pode estar aqui, ó. Não tem contato com enfermagem, nem com a rede privada. Então, letra E é o gabarito, mas vamos olhar. Se Maria não é da rede privada, perdão, se Maria é da rede privada, tá aqui Maria, ela não é policial militar. Claro, se Maria tá aqui, parece muito com a questão anterior que a gente fez. Anterior não. Aquela, acho que foi a 7, que é também de conjunto, tá bom? Se Maria está dentro da rede privada e a rede privada não tem nada a ver com concurso público, tampouco terá com policial. Se ela está aqui, ela não está em concurso. Se não está em concurso, não é policial, tá bom? Então, gabarito, de fato, letra E. Próximo, questão 10. Uma arena esportiva possui exatamente 8 portões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa arena é considerada aberta somente se pelo menos um dos portões estiver aberto. Por exemplo, seguem 3 maneiras diferentes de ter essa arena aberta. Quando apenas o portão 3 está aberto, quando apenas o portão 6 está aberto, quando os portões 3, 7 e 8 estão abertos. Pelo menos um aberto está aberto. O número total de maneiras de ter a arena aberta é... Galera, vamos pensar o seguinte. Qual o total de formas, primeiramente, de eu organizar essa arena em aberto e fechado? Ah, professor, isso é fácil. Para cada portão que eu escolher, tem 2 possibilidades. Ou está aberto, ou está fechado. Então, 2 possibilidades em cada portão. Tá bom. Então, vou multiplicar as possibilidades. Isso dá para a gente 256 formas. Deixa eu conferir só o cálculo. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 possibilidades de ter arena aberta ou fechada. Agora, o que eu quero é pelo menos um dos portões abertos. O que eu não quero, lembra que eu falei? Quando tem pelo menos um, vai pelo que tu não quer. O que eu não quero, gente, é que eu olhe os 8 portões e todos estejam fechados. Então, fechado aqui, fechado esse, todos fechados. Ah, professor, de fato é isso que eu não quero. De quantas formas o primeiro portão pode estar fechado? Uma só. Uma só. Só há um jeito, galera, da arena estar toda fechada, que é justamente quando você fechar todos os portões. Então pensa comigo. Há 256 formas de ter a arena aberta ou fechada. Mas em só um caso, ela vai estar fechada. Então, qual é o total de possibilidade de ter a arena com pelo menos um portão aberto? 256, que é o total de casos, menos 1, ou seja, 255. Ficamos com gabarito letra D. Ah, professor, quer dizer que 256 está contando todos os casos, que a arena está aberta, que a arena está fechada. Mas só está fechada em um caso. Então, que é todos os portões fechados. Então, pega 256 e subtrai 1. Tá bom. Próximo. Dada a proposição, se hoje tem jogo do Brasil na Copa, então, tá bom? Tá aqui o então. Hoje não terá expediente de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Galera, isso aqui é a primeira proposição. Tudo que está entre o se e o então é a primeira proposição. E o que está depois do então é a segunda proposição. O conectivo é o se então. Estamos querendo negar o se então.
Tá bom, símbolo de negação tio, ou pode ser também a cantoneirazinha. Tá, como é que a gente faz para fazer a negação do sim, então? Se você estiver aí do outro lado da tela, com seu boyzinho e sua boyzinha, você diga assim, amor, o professor Douglas de Souza vai dar um macete agora, tá bom? Só pra gente passar no concurso público. Não é nada real, tá bom? Olha nos olhos dela, nos olhos dela ou dele aí, tá bom? E diga isso. Galera, para negar o sim, então, você vai utilizar o que eu chamo de regra da amante. Ah, professor, regra da amante é: você tem dois ou duas. Deu ruim, o que é que você faz? Ah, professor, eu mantenho a primeira e nego a segunda. É isso. A primeira é o seu amor, o amor da sua vida. Então você fica com ela. Então como é que eu nego sim então? Regra da amante. Mantenha a primeira proposição e nego a segunda proposição. Ah, que lindo, né? Tá. Então quem é a primeira proposição? Hoje tem jogo do Brasil na Copa. Então eu repito, eu fico com a primeira. Hoje tem jogo do Brasil, tá bom? Na Copa. Beleza, professor, lindo. Jogo I, esquece não, tá? E agora eu vou negar a segunda. Como é que nega? Hoje não terá expediente de trabalho. Hoje terá expediente de trabalho. Pronto, neguei. Regra da amante. Vamos procurar o gabarito. Ó, letra A, tá negando sim então com C. Letra B também, já não é. Para negar o sim então, eu mantenho a primeira, jogo I e nego a segunda. Tá. Hoje não tem jogo do Brasil na Copa. Galera, negou a primeira você não nega. Falso. Hoje não tem jogo, negou a primeira você não nega. Então o gabarito é, ó, hoje tem jogo do Brasil na Copa e hoje terá expediente de trabalho. Lindo e maravilhoso. 12, para a gente fechar. Seja a afirmação, todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. A negação, pensa comigo, como é que a gente nega o todo? Para negar o todo, a gente particulariza. Então, a gente vai dizer que existe estudante do Colégio Pedro II que não foi aprovado no concurso da Receita Federal. Ou que pelo menos um estudante do Colégio Pedro II não foi aprovado no concurso da Receita Federal. Então, letra A, todos os estudantes não foram aprovados? Falso. Para negar o todo, eu particularizo. B, existem estudantes do Colégio Pedro II que não foram aprovados no concurso público. Lindo. Letra B é o gabarito. Nós vamos olhar o C. Existe estudante do Colégio Pedro II que foram aprovados. Galera, tem que particularizar e negar. E na letra D está usando nenhum. Eu não nego todo com nenhum. Tá bom? Não esquece, para negar o todo, eu particularizo. Beleza? Com o existe, depois eu coloco o não. Show de bola, professor. Lindo e maravilhoso. Galera, algumas dicas finais para você. Aqui no canal do professor Isaqueu Silva, tá? Estou preparado. Tem várias aulas comigo e com outros professores, tá bom? De raciocínio lógico, que pode ajudar você. Na parte de lógica, por exemplo, você pode aproveitar todo o material que a gente está utilizando para a Guarda Camaragibe e vice-versa, tá? Galera da Guarda Camaragibe pode pegar essa parte de lógica aqui. Beleza. Você pode também pesquisar aqui no canal os vídeos que temos para o concurso da PMPE de Bombeiros e aproveitar a parte de probabilidade combinatória e toda a parte de lógica. Lá no meu canal, Matemática com Douglas de Souza, tem uma playlist só sobre raciocínio lógico para concurso público, gratuitamente para você. Vai lá e confere. Matemática com Douglas de Souza. Também nesse canal tem uma playlist sobre questões de concurso, sobre probabilidade e análise combinatória. Confere também. E lá, na playlist de raciocínio lógico, tem uma super aula sobre negação lógica para que você entenda tudo e nunca mais erre uma questão sobre negação. Beleza? Galera, também peço desculpa pela voz, tá bom? Eu tô ainda me recuperando da virose, então se você notou aí um pouquinho abaixo da tonalidade que você está acostumado, já peço desculpas, tá bom? Mas eu tentei dar o máximo aqui dentro das possibilidades, né? Para trazer o melhor conteúdo para você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço, bons estudos. Até a próxima oportunidade. Só solte sua mão na aprovação e que você consiga a tua tão sonhada aprovação. Continue na programação do Estou Preparado. Cheiro no coração. Tchau, tchau. Fui.